Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro aqui, o seu professor de ciências. E aí hoje a gente vai falar de um assunto, pessoal, que é o assunto de substâncias, né? Vamos falar de tipo de substâncias, certo? E a gente vai iniciar agora como são formadas substâncias. Meus amigos, nós já falamos muito sobre átomos, né? E em sua constituição, certo? Então falamos também sobre elementos químicos, a sua representação, não foi isso? Falamos da sua simbologia e também de um assunto passado que foi a tabela periódica. Mas agora a gente vai iniciar e vamos falar das substâncias. Aquelas substâncias que nós conhecemos, aquela substância que nós usamos no dia a dia, por exemplo. E aqui eu vou colocar para vocês, eu tenho aqui a água, né? Eu tenho o açúcar e eu tenho o gás carbônico. Certo, meus amigos? Então, observe o seguinte. Primeiramente, eu quero que vocês analisem essas fórmulas aqui. Então, primeiramente eu vou ter essa aqui, ó, que é a fórmula da água, tá certo? Ó, eu vou colocar aqui para vocês. E eu quero que vocês observem, pessoal. Temos da água, temos a do açúcar, né? E eu temos aqui a do gás carbônico, certo? Então, uma coisa interessante. Em todas as fórmulas que nós vamos estudar, eles vão aparecer esses símbolos, né? São os símbolos de elementos químicos, certo? E nós vamos ter números que são indicadores de quantidade de átomos. Professor, como assim? Esses números pequenos que vocês estão vendo aqui, ó, H2O, vocês estão vendo esse 2 aqui, pessoal? Ok? Isso aqui é um indicador para dizer a quantidade de átomos que devem se unir para formar a substância. Por exemplo, eu tenho aqui o símbolo da água e observe o seguinte: eu tenho dois átomos de hidrogênio, como vocês podem observar, quando eu coloco aqui, ó, o H2O, né? H2O. E observe que eu vou ter o seguinte: esse 2 ele está me dizendo que eu tenho o quê? Dois átomos de hidrogênio, certo? E professor, e esse outro caso aqui? Nesse caso, pessoal, esse aqui era para aparecer um aqui, ó, do lado do oxigênio. Só que ele não está aparecendo. Quando ele não aparecer, ele está dizendo que isso aqui é um. Então, na água, eu vou ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Isso eu quero que vocês observem. Aqui no símbolo, quando eu falo da fórmula, quando eu tenho aqui do açúcar, que é o C12H222, eu estou dizendo que eu tenho 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, não é, pessoal? E 11 átomos de oxigênio, tá certo? Olha lá para o gás carbônico, né? Nós temos aqui, fácil, tá para a gente saber que eu vou ter apenas um átomo de carbono, né? Porque é como se ele não aparece aqui, mas ele é representado, certo? Eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, pessoal, é assim que nós vamos representar essas fórmulas, tudo bem? É assim que nós vamos fazer daqui para frente, certo? A gente vai ver que esses átomos eles acabam se combinando, né, por ligações químicas e aí vão formando aí diferentes substâncias, tudo bem? Como foi esse exemplo que nós falamos dessas fórmulas aqui que nós utilizamos. Tranquilo, meus amigos? Pessoal, agora é o seguinte, eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, né, para a gente poder dar continuidade aqui, ó. Eu vou falar aqui para vocês sobre o que é que a gente entende, né, por substâncias simples. Eu coloquei substâncias simples e eu tenho substâncias compostas. Meus amigos, as substâncias elas formadas, elas podem ser de dois tipos. Eu tenho as simples e a composta. Professor, o que são substâncias simples? Meus amigos, substância simples, ela é formada por um único elemento químico, certo? Combinado entre si. Professor, um único elemento, certo? Então tenha isso em mente aí, um único elemento,
Tranquilo? Um único elemento, certo? Ela é formada por um único elemento combinado entre si. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O O2. Meus amigos, esse aqui é o gás oxigênio, certo? Esse gás é o que nós chamamos de gás essencial para a vida, pois é o que a gente respiramos, né? Pois nós respiramos esse gás oxigênio. Observe o seguinte, ele é uma substância simples. Eu só tenho o quê? Átomo de oxigênio. Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal? Formado apenas por um elemento. Pessoal, mas esse doisinho aqui, quer dizer que eu tenho 2 oxigênio, mas é o mesmo elemento. Tranquilo? Vamos dar outro exemplo aqui de de uma outra substância simples. Por exemplo, vamos utilizar o oxigênio. Olha lá, eu tenho aqui o O3. O que é o O3? Isso aqui é o chamado gás ozônio, né, pessoal? Então, o gás ozônio, pessoal, ele é o gás formador da camada de ozônio, que é aquele que a gente já estudou em aulas passadas, né? É ele que protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol. Professor, é simples? É simples. E esse 3 quer dizer que tem 3 átomos de oxigênio, mas não é o mesmo elemento? Sim, então se é o mesmo elemento, é uma substância simples. Então, pessoal, esses dois exemplos de substâncias simples que nós colocamos aqui, eles são formados somente por átomos iguais, certo? Professor, você poderia me dar outros exemplos? Pessoal, nós temos N exemplos de elementos aqui. A gente poderia falar. Por exemplo, eu tenho Cl2, né? Cl2, Cl2, por exemplo, F2, né? Flúor, o iodo, né? Então, pessoal, observe que eu só tenho apenas um tipo de elemento químico aí. Tudo bem? Ficou bem tranquilo isso aí, pessoal? Vamos lá, vamos passar aqui agora o que são substâncias compostas. Meus amigos, substâncias compostas. Ó, substâncias compostas já é formado por mais de um elemento, né? O nome já está dizendo, substâncias compostas, eu tenho o que? Formada por mais de um elemento. Tranquilo? Olha como é simples. E aí a gente já tem exemplos, que foi esse que eu utilizei para vocês, ó. H2O, molécula da água, né, pessoal? O HCl, que é o ácido clorídrico, certo? Então a gente vai ter aí o próprio açúcar, né, que nós acabamos de falar, a glicose, nós temos C6H12O6. Observe aí, pessoal, que cada substância dessa eu tenho mais de um elemento. No caso da água, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio, né? No caso do ácido clorídrico, nós temos aqui o hidrogênio e cloro. E eu tenho aqui a glicose, formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tranquilo? Então, essas substâncias que nós acabamos de falar, né? Melhor dizendo, quando eu falo substâncias simples ou também substâncias compostas, elas podem estar isoladas ou misturadas com outras substâncias. E é o que a gente vai ver agora sobre misturas, né? Conceito de misturas. Vamos lá, meus amigos? Vamos passar aqui, né? É um assunto bem tranquilo, né? Dá para você entender direitinho o que a gente está falando aqui. Tudo bem? Então, pessoal, eu coloquei um desenhozinho aqui, né? Eu sempre estou fazendo isso para a gente tentar se aproximar um pouco da lousa, né? Como é que geralmente a gente trabalha nossas aulas. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu vou falar aqui de misturas homogêneas. Meus amigos, de uma forma bem simples, misturas homogêneas são aquelas misturas que apresentam o quê? Uma única fase, certo, professor? Uma única fase, sim. Posso dizer uma única fase no sistema. Eu posso dizer também para vocês, apresenta uma única fase no sistema. E eu posso dizer também sobre misturas homogêneas que não é possível distinguir as fases, certo? Não é possível
distinguir as fases que estão presentes. Pessoal, mas se eu utilizar um microscópio, eu posso ver? Não, pessoal, nem com microscópio não dá para ver essas fases. Tudo bem? Nem com auxílio do microscópio não dá para ver. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá, vamos tentar, vou apagar aqui para a gente poder melhorar aqui o que a gente está vendo. Preste atenção. Meus amigos, eu tenho aqui uma mistura homogênea. E aí eu peguei um copo d'água aqui e coloquei água e sal, né? Eu posso pegar, colocar água e açúcar, água e álcool, né? Então, pessoal, quando você olha para esse copo aqui, mesmo que eu coloque água e eu comece a dissolver aqui, dá pra gente ver, pessoal, o sal na água aí mudou alguma coisa, mudou a coloração, né? Meus amigos, a gente não vai conseguir distinguir essas fases. Tudo bem? Então aí eu posso dizer para vocês que aí eu já tenho uma mistura homogênea. Tudo bem, pessoal? É uma mistura homogênea. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo, pessoal. Beleza? E a outra mistura aqui, ó. Eu tenho aqui podemos dizer aqui umas pulseiras de ouro, né? E aí se eu perguntar, professor, aquele ouro que a gente chama 18 quilates, né? Na verdade, esse ouro, eu tenho aqui uma mistura de ouro, né? Não chega a ser os 100%, né? Mais cobre, mais prata. Tranquilo? E aí eu tenho aqui uma mistura homogênea, não consigo distinguir isso aqui. Estou vendo apenas uma única fase aqui, tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo. E a mesma coisa aconteceu também com o latão, né? Com o latão é uma mistura de zinco e cobre. E a gente vai ver uma única fase aqui também. Certo? Então, sanado aqui essa dúvida, vamos passar para as misturas heterogêneas. Olha aí, pessoal. Hétero diferente, né? Então, vamos ver aqui, pessoal. Eu tenho aqui o próprio conceito são aquelas que apresentam mais de uma fase, certo? Quando eu falo heterogêneas, e aí é onde eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando eu falar de misturas heterogêneas ou heterogênicas, elas podem ser bifásicas, né? Elas podem ser trifásicas ou elas podem ser tetrafásicas, né? Pessoal, as misturas heterogêneas, como eu falei para vocês, elas podem ser bifásicas, trifásicas ou tetrafásicas, né? E aí a gente vai ver aqui a diferença de fases a olho nu, tá certo? E também eu posso utilizar o auxílio do microscópio. Exemplo, eu tenho aqui o primeiro exemplo que eu coloquei aqui como uma peçazinha aqui, ó, para vocês entenderem, que é exatamente o copo de água com óleo. A gente observa o seguinte: nesse caso, pessoal, água e óleo é um exemplo. Eu poderia colocar gelo com água e areia. Eu poderia colocar sal e açúcar e areia, né? Então, ok. Água e óleo, gasolina e água, enfim. Então a gente vai observando isso aí. Nesse caso aqui eu consigo ver a olho nu. Eu vejo aqui, por exemplo, eu vou ter o que? Duas fases aqui, ó. Eu tenho um óleo, né, que está aqui pintado aqui, a água, porque o óleo não se mistura com a água, certo? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês observem. Outra coisa, pessoal, quando eu falo sangue, o leite, sal com açúcar, eles parecem homogêneos, mas eles são heterogêneos, certo? Pois no caso do sal e açúcar, os seus cristais eles são diferentes, né? E no leite e no sangue eles vão aparecer aquelas gorduras que não se misturam com a fase líquida. Então isso é percebido quando nós aquecemos, por exemplo, o leite, né, e ele vai fervendo. Aí você vê em cima, ele começa a apresentar assim, aquela gordurazinha em cima, fica assim meio engiadinho, né? Beleza? Gente, eu coloquei aqui do lado fase e coloquei componentes. O que são fase? Fase são as diferentes etapas que nós observamos a olho nu ou também com o auxílio da máquina, que é o auxílio do microscópio.
E eu tenho os componentes, que são as diferentes substâncias misturadas e que podem ser diferentes números de fase, certo? Então, se eu pegasse para vocês aqui, eu colocasse aqui, por exemplo, deixa eu imaginar aqui, por exemplo, vamos lá. Meus amigos, se eu colocasse, vamos colocar aqui um recipiente, né? E aí eu coloco água, eu coloco gelo, né? Um cubo de gelo, e eu coloco, por exemplo, areia. A areiazinha lá no fundo do copo, né? Por exemplo. Meus amigos, quantas fases eu tenho aqui? Eu vou ter três fases, ok? E aí a água, a areia e o gelo. E quantos componentes eu vou ter? Pessoal, no caso dos componentes, eu só vou ter areia e água, certo? Por quê? Quando eu falar de componentes, eu vou ter dois, que é a areia e água, certo? E aí é onde eu vou ter o estado sólido, né? Que no caso da areia, estado líquido, né? Mas eu vou dizer que a água, o gelo é água, só que ela só está. Eu tenho aqui um estado sólido e estado líquido, certo? Mas é o mesmo componente. E a areia é outro. Então, no caso, eu vou ter dois componentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, tá aí. Essa são que nós estamos vendo aqui. É o que nós estamos vendo sobre misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas e heterogêneas. Pessoal, aí é o seguinte, eu vou passar uma atividadezinha para a gente poder fazer em casa, para a gente poder entender aqui, né? Vamos bancar o cientista, como diz. Mas por enquanto a gente fica com essa aula aqui, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.